São 12 horas e 36 minutos. O assunto é aqui na tela da Band. Vamos conversar com o Coronel Jefferson Rocha, secretário de Saúde. Secretário, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa tarde, agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos assistindo, e tirar as dúvidas, dentro dos nossos ouvintes, aqui esclarecer algumas coisas sobre relação à saúde, nesses 6 meses aí que estamos à frente da pasta. Quando o senhor recebeu o convite para assumir esse desafio, o secretário, o senhor imaginava encontrar o que está encontrando? Eu queria que o senhor fizesse um resumo muito objetivo para nós de qual o panorama encontrado na área da saúde, e a gente vai discorrendo sobre as medidas que estão sendo tomadas para que a gente consiga ter uma melhoria na entrega da saúde da população. Eu realmente não imaginava, até pelo ponto de vista de gestão, dentro das outras partes que eu participei, vim da parte de obras, e assim que eu peguei a CESAL, fui tendo um pouco mais dessa noção em relação a como que estava a saúde aqui do Estado, em relação ao Brasil realmente, o tanto de estrago que realmente a pandemia trouxe na organização das redes assistenciais, Porque tudo foi muito voltado para a parte de pandemia, e você retomar essa reestruturação das redes. E redes, quando a gente fala, todos os núcleos, Oftalmologia, a parte de cardiologia, neurologia, então todas essas altas complexidades do Estado, tudo isso foi comparado por um tempo para se cuidar apenas da pandemia. A gente já tinha uma problemática antes do período pandêmico de um grande número de cirurgias eletivas e até de alta, baixa, média complexidade, que não conseguia dar o atendimento porque o volume era muito grande. A pandemia veio agravar ainda mais isso aí. Exatamente. Então, eu imagino que todo esse período, com todo aquele passivo que nós já tínhamos, não é algo recente, Eu estou aqui há 20 anos no Estado, vim para passar 6 meses e estou há 20 anos. E aí eu lembro desde o primeiro dia que cheguei aqui, que nós tínhamos essa problemática e realmente, quando se pensa nesse contexto de saúde, ele vai muito além da problemática de se construir apenas hospitais. Parte de uma construção realmente de base, de alicerce estruturar para que nós tenhamos essa saúde sustentável. Nesse contexto, de repente, na saída de uma reestruturação, vem a pandemia. Então, a pandemia realmente pega e desestrutura toda uma rede que estava sendo construída. Nós temos um estado muito novo, apenas 40 anos, enquanto tem estados antigos que ainda estão em fase de reestruturação de todas as suas redes de saúde. Você pega, vem uma pandemia e realmente tira todo mundo que está nessa rede estruturada e leva apenas para atendimento do Covid. Então, tanto que a gente tem relatos de pessoas, de profissionais que falavam, eu fui treinado para oftalmologia e não para atendimento de infectologia, mas naquele momento de guerra praticamente, então toda essa estrutura foi remodelada para esse atendimento e agora nós estamos nessa fase de reestruturação e ela ainda continua muito presente, Nós temos uma região norte, a região nordeste, principalmente agora, que vem gargalando, por exemplo, com problemas de síndrome aguda de respiratório, síndrome aguda de respiratório, e com problemas de UTI. E graças a Deus, aqui no estado a gente tem conseguido, em que pese as UTIs sempre lotadas, ali a gente fazer esse remanejamento de pacientes, e nós estamos tendo essa dificuldade, mas conseguindo colocar esses pacientes para ter esse atendimento especializado. E dentro desse contexto todo, além de reestruturar, tende a criar um mecanismo para fazer com que esse passivo que está aí muito presente, que a gente consiga solucionar esses problemas. Dentro dessa reestruturação, do planejamento nosso ali, para ainda essa semana amanhã nós vamos lançar 2 projetos aqui, aqui em Porto Velho, e mais 4 projetos lá na Macro 2, que é trabalhar essas cirurgias eletivas. O que é a Macro 2, secretário? A Macro 2, o estado de Rondônia, ele se divide em 2 grandes planejamentos de saúde, A Macro 1, que é aqui de Jaru para baixo até Porto Velho, e na Macro 2 é um pouco de Jaru até Pimenteiras. E dentro dessas 2 macros, a gente ainda faz uma subdivisão. A base da Macro 2 é Cacoal. É Cacoal, E dentro dessas 2 grandes macros,
a gente subdivide ainda em regiões. Nós temos 7 regiões, podendo ainda, que é um estudo que nós estamos fazendo, inclusive com o apoio do Ministério e um programa chamado PROAD SUS, que hoje nós temos aqui o Einstein e a Beneficência Portuguesa, trabalhando, nos ajudando nessa reorganização. Reorganização o quê? De fluxo. Porque a gente acaba que muitas das vezes se pensava apenas em transportar esses pacientes para algumas regiões. E quando alguns dos nossos municípios, alguns das nossas regionais, nós temos capacidade instalada médica possível de resolver esse problema lá embaixo. Por exemplo, eu cito aqui Vilhena, né? Nós estamos fazendo essa reorganização e no apoio agora de um projeto que foi lançado, ainda logo no início, assim que eu entrei, um programa chamado Compartilhando Saúde. O governador já deu visibilidade aqui no estado. Esse programa foi lançado em janeiro, mas pela adesão dos municípios, por não acreditar que de repente o governador faria esse compartilhando, transferindo dinheiro para os municípios, e a gente em conjunto trabalhando essa cirurgia lá embaixo, né, que nós demoramos a homologar todos os repasses. Mas graças a Deus hoje, a região da 429, ele já tem um montante significativo de recursos trabalhando com cirurgias eletivas na região da 429. Nós temos Ouro Preto, que me ligou semana passada e disse: comandante, me manda pacientes de outros locais, isso só para sanar essas cirurgias eletivas, que ficaram esse passivo muito antes da pandemia. Né? Me manda pacientes para cá. As mais comuns? As mais comuns hoje nós temos a cirurgia geral, né? Hérnia, né? Colilitias, essas coisas que mais acontecem. Mas o nosso gargalo maior hoje é a ortopedia. Mas nós temos 2 também, que nós falamos ali dentro da nossa curva ABC de engenharia, né? Que é o nosso gargalo ali, que é a ginecologia. Nós temos uma quantidade significativa. Né? A ortopedia, principalmente aqui, pelo programa do senhor aqui, de estar noticiando, você sabe muito bem, nós temos um aumento muito significativo dos acidentes de trânsito. Né? E o João Paulo, praticamente todo final de semana, são vários acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. E esses acidentes, eles são muito traumáticos. Então, fêmur, são membros inferiores, superiores, né? E nós temos que trabalhar esse conjunto de cirurgias. E hoje nós temos 85, mais ou menos, nos nossos 2 hospitais, João Paulo e o Regina Pass, 80%, 85%, eles estão com leitos ocupados por acidentes de trânsito, né? Voltaram para essa situação de trânsito. Então, aproveitar até a grande audiência, né? E pedir para o povo realmente dar uma segurada ali. Eu reuni essa semana com o Detran, antes de entrar aqui, o diretor do Detran estava me ligando já, porque é uma preocupação também do Detran de trabalhar essa parte de educação em conjunto com a Polícia Militar, um pouco da repressão, para a gente dar uma diminuída nos hospitais. Porque eu até cito que em vão vai ser construir o euro se a gente não mudar o hábito e a cultura das pessoas em relação a isso. Tem que ser um paralelo, né, secretário? Tem que ser um paralelo. A gente tem que entender que a ação preventiva é a melhor alternativa. Mas isso a gente também entende que vai demorar um tempo relativo, grande. A ação emergencial está sendo desenvolvida. Já que o senhor entrou na discussão do euro, eu gostaria de fazer um paralelo. Bom. Euro e João Paulo II. Acho que a grande problemática do Estado, a mais complexa dela, seria justamente esse gargalo para cirurgias ortopédicas e o atendimento na área da ortopedia. Mesmo que tenhamos o euro nesse momento, aqui tudo indica, pelo menos é o que a gente tem observado e recebido uma grande demanda da população na condição de fazer apelo para que a gente chegue até as autoridades e dizer: olha, eu não consigo um atendimento com um ortopedista dentro do pronto atendimento. Nós vamos ter esses profissionais, hoje nós temos esses profissionais. E o que ocorre? Que embora tenhamos uma grande demanda, mas nós temos aí uma deficiência muito grande, principalmente nessa especialidade, secretário. Dentro da ortopedia, a gente tem o atendimento do João Paulo e do Regina Pass. O Regina Pass ele se tornou um hospital de retaguarda de ortopedia, praticamente. Né? Ali, que nem eu citei antes, 85%
até 90% dos traumas ali de ortopedia ele está concentrado no Regina Passos. Né? O João Paulo ele é um hospital de trauma, né? Com todas as especialidades de alta complexidade. Né? Por exemplo, o AVC, que tem algo que tem aumentado muito no estado e em nível nacional, em nível Brasil também, internacional, que aí entra essas conjunturas, se é pós-vacina, coisa toda de estudos que está sendo desenvolvido, mas lá dentro do João Paulo a gente tem todas as especialidades, né? Inclusive para qualquer pessoa de urgência e emergência. A gente sempre diz o seguinte: se você tiver alguma dificuldade para onde ir, se você quiser se salvar, vá para o João Paulo. Em que pese a nossa hotelaria, é uma hotelaria de 40 anos, né? Nem na nossa casa a gente passa tanto tempo sem fazer uma grande reforma. E o João Paulo hoje a gente consegue fazer uma reforma igual fizemos esse final de semana, daqui a 2 ou 3 semanas, pela estrutura abalada de infiltração elétrica, ele já está com 1 mês, 2 meses, já está precisando de uma nova reforma. O João Paulo foi reestruturado de acordo com a possibilidade recentemente? Não, a gente tem desde esse período que eu entrei ali, nós montamos uma equipe de manutenção lá dentro. E essa equipe fica fazendo manutenções constantes. Fechando um centro cirúrgico, que é o que nós vamos começar, fecha o centro cirúrgico, prepara e vai atuando nos outros. Né? Pessoas, pacientes nos corredores, isso é uma realidade que não dá para ser mudada? Isso é uma realidade pela demanda. Nós temos um hospital de 110 leitos, né? E 110 leitos, nós acompanhamos esse fluxo. Ele foi construído diariamente, na época para uma população de 100 mil pessoas, 150 100 mil pessoas, exatamente. E de lá para cá crescemos, né, quintuplicamos basicamente a população. 10 vezes. Né? E a estrutura é a mesma. Mais. Então, esse é o primeiro gargalo, esse é o primeiro grande problema. Não isentando o gestor público de culpa alguma, porque o gestor público ele tem que dar a solução para essa questão, né? Agora, mesmo com a chegada do Regina Passos, e aí a gente também tem que pontuar os legados positivos que a pandemia acabou nos deixando, claro, né? E a gente tem que reconhecer esse trabalho com maestria que foi desenvolvido pelo governador, que não montou um hospital de campanha, e sim montou um hospital permanente, que agora ficou para dar atendimento. Nós não conseguimos ainda sanar a problemática do João Paulo, né? O senhor acabou de dizer, o Regina Passos deve estar com a sua capacidade máxima, 80% pelo menos na área da ortopedia, porque vem justamente dos inúmeros acidentes de trânsito que são, inclusive, ocorridos não só em Porto Velho, porque nós atendemos todo o estado. Todo o estado. Embora tenhamos a macro-região 2, que a base é Cacoal, mas ainda se tem uma cultura de vir para Porto Velho. Cacoal tem os atendimentos que Porto Velho tem, secretário? Temos atendimentos, claro que numa menor especialidade, até por conta de um RH, né? Nós temos uma baixa demanda demográfica de médicos instalados na região amazônica. Então, você constituir grandes especialistas nessas regiões é um gargalo muito grande para a administração pública. E aí nós temos, por exemplo, nós temos ortopedia, neurologia, né, que são os principais ali de trauma, né, que acontece, principalmente de acidente de BR ou em caso de algum trauma físico nessas regiões. Nós fazemos esse atendimento e temos também o hospital de retaguarda lá, que é o nosso hospital regional, de Cacoal também, um grande equipamento que nós temos lá na região e que trabalha em conjunto, né? O hospital de Cacoal, de urgência e emergência, que atende quase 800 mil pessoas, que também já tem um fluxo, e por isso dessa descentralização, de descentralizar pelo menos as médias complexidades ali para Vilhena, para Rolim de Moura, para 429, para fazer um pouco essa média lá nesses hospitais de pequeno porte. Essa reorganização que está em andamento é justamente também para que a gente consiga ocupar da melhor maneira possível o sistema, porque às vezes você tem uma ociosidade em uma localidade e tem uma superlotação em outro ponto. Secretário, o senhor tem um tempo, você pode continuar conosco? Eu tenho que dar um recado aqui para a audiência. Se o senhor permitir, eu preciso muito falar sobre a situação atual do euro, como é que está o processo de evolução dessa obra. Questão de contratação de médicos, o efetivo, ele está realmente com a condição adequada, há uma perspectiva de mais contratações, eu acredito que deva ter no planejamento, até porque se a gente vai ampliar a área da infraestrutura, vamos ter também que ter pessoal, que tem que ter equipamentos, entre outros pontos. E aí eu vou fazer um apelo ao secretário. A gente está falando de infraestrutura, de gestão e atuação, e a gente precisa também falar se vem dando resultado e já foi implementado o plano de carreira, que era um sonho muito grande da categoria,
E o que isso pode vir dar de resultado positivo para a sociedade. Porque, lamentavelmente, assim como em todas as áreas, nós temos aquelas pessoas que não desenvolvem o papel de acordo com o que elas foram contratadas para desenvolver. Exato. E a área da saúde é um tanto quanto mais delicada, porque o cidadão já chega debilitado. Aí ele se depara com um atendimento de péssima qualidade, aí eu pergunto, há um planejamento para investimento também na área de humanas, respectivamente? Porque acho que aí a gente tem um paralelo de uma entrega de um atendimento diferenciado. O senhor permanece conosco, eu estou conversando com o Coronel Jefferson Rocha, secretário de Saúde do Estado de Rondônia. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui no programa de hoje. O secretário de Saúde está aqui no estúdio do Band Cidade, o Coronel Jefferson Rocha, e inclusive deixamos no ar um apelo sobre a questão do investimento na questão do atendimento humanizado. Mas antes de avançar e saber o que o secretário prepara sobre isso, Euro, secretário, como é que está o processo da obra? Hoje o euro está acima de 50% da parte de infraestrutura, né, que a gente chama dos pilares, né? E dentro da engenharia... É aquela parte da obra que pouco aparece, né? Você passa lá e fala, não está acontecendo, está acontecendo. Que é a parte mais complexa, né? Que são as estacas, né? Para quem já passou lá na Mamoré, viu uma máquina grande perfurando, fazendo as perfurações daí dos pilares, e aí logo na sequência vem a concretagem e a armação. Tem vários núcleos de ferragem. O projeto de imagem, depois eu posso te mandar, o projeto é um outro, esse daí foi o primeiro do protótipo. Ah, já tivemos alteração no projeto. Esse é o protótipo real dele. Deixa essa imagem um pouquinho aí, Rai, porque mudou bastante, olha. Isso. E depois, se o secretário puder, passe para nós aqui. Esse é o projeto em... E essa é a área que está sendo... onde está sendo feita a construção, né? Que encaixou o projeto, né? A partir do momento em que faz essa parte da obra, que é a fundação, sei lá, aí é tudo muito rápido, né? Essa é a parte mais delicada, porque tem toda a parte de estudo de solo. Essa área ali da Três Maria, ele como se fosse meio um areal. Você faz uma perfuração bem profunda para chegar a uma parte de sustentabilidade para depois lançar a laje, né? Que vai fazer o gradil para sustentar toda a obra. Então, realmente, essa é uma parte mais demorada, mas hoje nós já estamos com 50%, acima do quase 60% dos furos dessas esse é o projeto real que vai ficar do Euro, né? Esse é o projeto, aquele à frente, estacionamento. Então, essa parte dos 2 pisos ali, onde nós teremos umas especialidades, então vai ser uma grande ferramenta aqui para a capital, né, e para todo o estado. Secretário, além da parte estrutural que está sendo aí em andamento, o senhor acaba de nos trazer a informação que é aproximadamente 60% da fundação, a gente conhece popularmente por esse termo, né? Já está sendo finalizada, e aí vem a edificação propriamente. Só que paralelo a essa estrutura, a questão de equipamentos e pessoal, como é que está o planejamento? Ele vai caminhando junto? Bem colocado. Graças a Deus, a gente imaginou até para não acontecer no risco. Vocês não tiveram, talvez, foi noticiado pela imprensa aqui, mas nós, assim que assumimos, finalizamos o processo licitatório, lançamos ele lá em São Paulo, e eu tive uma das maiores emoções de bater o martelo lá junto com o governador, de fazer a contratação justamente da empresa. Foi homologada, essa semana saiu a homologação da empresa que vai nos ajudar a uma parceria público-privada. É uma modalidade nova aqui para o Estado. Essa para equipamentos? Equipamentos e mão de obra. Então, nós entraremos com essa empresa, né? Nós chamamos que essa contratação vai ser bata branca e bata cinza. O que é isso? A gente vai, essa parceria com o Estado vai viabilizar a contratação da bata branca, que é toda aquela equipe que trabalha multiprofissional com o paciente, tocando no paciente. Os profissionais, eles vão ser carreira público ou contratado dessa empresa? Vai ser contratado através da PPP, né? Até para agilizar, fazer... Então, eles vão ser contratados pela iniciativa privada vai prestar o serviço para o poder público. Com o Estado, exatamente. E aí, esse é um modelo que já existe? Já existe, em vários locais, né? São Paulo, por exemplo, que é referência hoje, praticamente funciona tudo através de PPP. Né, são um instituto, inclusive, e aí entrando na outra pergunta... Então a gente vem com grandes novidades, porque a tendência é que tenhamos um serviço aprimorado. Com certeza, com certeza. Não desconsiderar a questão pública, mas a parte da iniciativa privada tem uma pegada um pouco diferente. Na questão de desenvolvimento do serviço. Assim, o volume de servidores que nós temos, eles vão ser dimensionados dentro da nossa rede
que já está defasado, né, de recursos humanos. Então, é uma forma de aprimoramento utilizando tecnologia e o que é mais moderno. A operação do euro vai ser 100%, então, nesse método? Não, vai ser com o Estado